Camaradas, amigas, amigos, companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a questão da mercadoria em Marx, principalmente na seção 1, capítulo 1, livro 1 do Capital, onde Marx começa essa investigação, Inclusive a citação inicial do livro, a riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma enorme coleção de mercadorias. E a mercadoria individual, por sua vez, aparece como sua forma elementar. Nossa investigação começa, por isso, com a análise da mercadoria. Bom, para a gente começar a falar sobre a questão da mercadoria, primeiro precisa a gente entender que dois pilares basilares da teoria marxiana são a análise da mercadoria e a análise da teoria do valor. São duas bases que formam a teoria da economia política marxiana e que ele vai desenvolver bastante, inclusive com mais de 1.800 páginas escritas, para tentar entender e compreender melhor como funciona o sistema de produção capitalista. Mas é primeiro preciso que a gente fale que esse vídeo aqui tem o intuito de introduzir um pouco do pensamento sobre a noção das mercadorias e principalmente a noção basilar que forma essa teoria, que eu vou chegar já, quando a gente começar a nossa investigação, mas que isso não substitui de forma alguma a leitura de Marx, isso não substitui de forma alguma a leitura do Capital. Então, é um vídeo investigativo, apresentativo, mas é um vídeo que não é um manual. É um vídeo que também está tratando das mercadorias individualmente, separadas da teoria do valor, e isso dentro da teoria marxiana não acontece. Na teoria marxiana, a teoria do valor e a teoria da mercadoria são teorias umbilicalmente ligadas que não podem ser desassociadas uma da outra para gerar uma compreensão da totalidade. Dito isso, esclarecido isso, primeiro também, antes de começar a falar da mercadoria, é preciso que a gente discuta um pouco a trajetória da investigação de Marx. A gente tem ali a Contribuição para a Crítica da Economia Política, que é um livro muito bom do Marx, e que ele já começa a diferenciar a teoria do valor e a teoria da mercadoria dentro das outras noções da teoria da economia política. Ele começa a criar essa noção, só que não está presente nessa obra essa dissociação completa e a formação basilar completa da teoria do valor e do fetichismo. Então é importante que, se a camarada ou camarada for ler essa obra, é interessante que tenha em mente que a teoria do valor de Marx e a teoria do fetichismo da mercadoria não está por inteira lá. Isso acontece também nos grundes, mas muito menos. Nos grundes já é um rabisco ali do que seria a teoria oficial, a teoria desenvolvida do valor e da mercadoria que está presente no Capital. Bom, mas começando então, vamos lá. Vamos fazer a primeira pergunta, que é o que Marx se pergunta também na hora de iniciar a sua investigação no Capital. Ele pergunta, e nós perguntaremos, o que é uma mercadoria? Marx traz algumas passagens que eu não vou citar diretamente aqui, mas ele basicamente diz que a mercadoria é um objeto externo, um objeto confeccionado, um objeto que não é abstrato, um objeto real, que satisfaz as vontades humanas para propósitos também externos. Isso quer dizer que a mercadoria não é algo abstraído da realidade. A mercadoria é algo real que existe e satisfaz os bens, satisfaz os desejos humanos na medida em que eles também são reais. E além disso, a mercadoria na teoria marxiana, onde ele começa a destrinchar essa análise da mercadoria no Capital, ela precisa ser dividida em dois aspectos basilares, elementares da mercadoria, que vão diferenciar a análise e principalmente vão gerar valores diferentes para a mercadoria e, enfim, para outras coisas que eu entrarei um pouco mais na frente, que é diferenciar a mercadoria qualitativamente e quantitativamente. E para isso é interessante a gente começar falando sobre os valores de uso. Esse é um termo muito importante que Marx utiliza já no primeiro capítulo. E antes de começar a falar dele, eu gostaria de fazer só uma observação que Rubin faz, leitores de Marx, José Paulo Neto, eles fazem essas observações também. E é muito importante que a gente tenha em mente isso. Porque muitos críticos do Capital e da teoria marxista, eles não conseguiram enxergar essa movimentação da obra do Capital. Marx inicia a obra dele diante de uma análise abstraída da realidade. E ele caminha para isso.
Ele faz essa análise da mercadoria abstraída da realidade, uma mercadoria epistemológica, uma mercadoria que está desassociada, de certa forma, com o real, né? E depois, mais para frente no Capital, ele volta na teoria do valor, exemplificando o processo de produção capitalista, o processo real, né? Então ele começa da abstração e parte para a realidade. O que é muito interessante de pensar, porque a teoria do valor de Marx ela vai ter uma importância muito grande para a concretude da análise materialista que ele faz da realidade e do sistema produtivo, vai fazer muito mais sentido depois que ele começa a investigar a mercadoria e parece que ele já sabia dentro do Capital, algo que ele não faz na crítica da economia política. Parece que ele já sabia que os críticos dele iam falar da teoria abstraída ou de uma premissa universal. Então ele vai, e depois que ele apresenta essa teoria abstraída, ele traz ela para a concretude. Ele diz, inclusive, que devemos observar mais, né? É a passagem que ele fala. E isso é muito importante de entender. Para você que está começando a ler o Capital, que vai começar a ler o Capital agora, ou vai reler, né? É importante saber disso. É importante ter em mente que ele começa da abstração da mercadoria para passar para a materialidade. Isso é muito interessante. E é muito importante a gente sempre lembrar na hora que a gente estiver lendo a teoria marxiana. Bom, voltamos ao valor de uso, então. A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso humano, e elas formam o conteúdo material da riqueza, independente de qual forma seja. Esses valores de uso, eles são uma característica presente na mercadoria, e é importante a gente abstrair todo o valor de uso de uma mercadoria na hora de analisar. É o que Marx faz, né? Esse movimento de abstração da realidade. Abstrair o valor de uso de uma mercadoria faz com que ela termine com uma propriedade, uma apenas propriedade, uma propriedade em comum a todas as mercadorias. E essa propriedade é que a mercadoria é um produto do trabalho humano, dispêndido do trabalho, da energia, da mudança da realidade objetiva e material dos seres humanos. Ou seja, um valor de uso só está presente, né, só pode existir na medida que há trabalho humano abstrato, cristalizado dentro da mercadoria, dentro do objeto. Isso é muito importante, e digo mais, é mais importante porque muita gente atribui essa noção, a noção de que uma coisa só é valor de uso quando há trabalho socialmente feito, né, abstrato, cristalizado dentro da coisa. Muita gente atribui essa igualação, né, essa relação com a simplificação de que, para Marx, trabalho é igual a valor, ou trabalho é igual a valor de uso. Isso está incorreto. É importante a gente falar isso, né, para não gerar más interpretações. E eu vou citar aqui o Rubin, né, Isaac Rubin, um economista russo, na verdade um economista soviético, né, que foi muito importante para a compreensão da teoria do valor de Marx, para a teoria do dinheiro em Marx, né. E eu estou citando aqui exatamente o livro A Teoria do Valor em Marx. Então vamos lá. Vai estar na tela. Eu vou mudar um pouco a forma que eu coloco essas citações. Espero que fique melhor de entender assim. Ela pode ser encontrada nesse livro na página 125 e 126. Quem quiser, dá uma olhada aqui no Saiba Mais. No Saiba Mais que chama? Embaixo, aqui na descrição, que vai ter nas referências bibliográficas, obviamente, eu sempre deixo lá. Então vamos lá. Abre aspas para o camarada Rubin. Obviamente, do ponto de vista da teoria de Marx, é exato dizer que o valor de troca é determinado pelo trabalho. Mas devemos perguntar então o que é o valor determinado pelo trabalho, e para esta questão, normalmente não encontramos resposta adequada nas explicações populares. Tem-se uma falsa impressão da completa identidade entre trabalho e valor. Essa concepção é amplamente difundida na literatura antimarxista. O trabalho não pode ser identificado com valor. O trabalho é apenas a substância do valor e, para chegar ao valor no sentido pleno da palavra, o trabalho como substância do valor deve ser tratado em seu vínculo inseparável com a forma de valor social. E para discutir um pouco disso tudo, primeiro a gente precisa entender o que Marx quer dizer com essa separação, que é muito importante, revolucionária na teoria da economia política, entre valor de uso e valor. Uma coisa, ela pode ser valor de uso sem ser valor. E ao contrário também, outra coisa pode ser útil e fruto do trabalho humano sem ser necessariamente mercadoria. É importante da gente cristalizar isso, então eu vou repetir. Uma coisa pode ser valor de uso sem ser valor. E outra coisa
pode ser fruto do trabalho humano e útil à materialidade humana sem ser uma mercadoria. Isso é uma premissa importantíssima da gente sempre lembrar quando a gente está entendendo o processo de produção e o processo de troca das mercadorias. E é exatamente isso que faz com que uma mercadoria seja uma mercadoria per se, né? Para ser mercadoria, a primeira propriedade indispensável da coisa é ter um valor social para a troca. Isso por quê? Eu vou entrar nisso um pouco mais na frente, mas é interessante a gente pensar que a mercadoria ela só é mercadoria quando ela é produzida diretamente para a troca. Quando ela é produzida com o intuito da troca. Só que na ação da troca, no processo de troca, nessa ação concreta que é a troca de mercadorias, essa mercadoria é igualada a outra mercadoria. A gente vai estar falando um pouco da forma dinheiro, por exemplo. Mas pode ser qualquer outra mercadoria. Essa mercadoria, o valor de uso dessa mercadoria é igualado ao valor de uso de outra mercadoria ou outras mercadorias. E com isso se realiza o ato de troca. Isso é muito importante. A gente vai entrar um pouco nisso mais na frente, mas é importante você já ter em mente esse carocinho de que dentro do processo de troca das mercadorias há uma igualação dos valores de uso para a troca. E dentro do processo de produção das mercadorias, elas só são mercadorias quando são feitas diretamente para a troca. E essa questão do trabalho cristalizado, né, na mercadoria, na coisa, isso é muito importante também, né? Quando eu falei, né, que Marx ele coloca trabalho cristalizado e não iguala simplesmente trabalho a valor, ele coloca esse trabalho cristalizado por um motivo muito específico, né? As traduções, hoje em dia, elas são muito preocupadas com deixar esse cristalizado ali, deixar esse trabalho inserido, cristalizado ali dentro, o trabalho abstrato. E por que isso? É interessante a gente pensar nisso, né? Por que não só trabalho? Em um conjunto produtivo de diferentes mercadorias que estão aí, diversas coisas que são mercadorias, há diferentes tipos, diferentes formas de trabalho socialmente dividido presentes dentro dessa equação, né? Portanto, em uma sociedade, né, que se baseia a estrutura, baseia a sua própria estrutura nas trocas de mercadorias, como é a sociedade capitalista, por exemplo, existe a divisão social do trabalho. Esse é um ponto importantíssimo, talvez tanto para a teoria do valor quanto para a teoria das mercadorias, lembrando que elas não são desassociáveis, né, mas são muito importantes para as duas, porque isso é uma base muito forte, uma base inclusive que Marx não desvenda, né, Marx resgata essa base de Ricardo Smith, mas é muito importante saber e ter em mente que dentro da sociedade que produz diversos tipos de trabalho socialmente dividido, diversas formas de trabalho socialmente dividido que criam valores de uso para as mercadorias, dentro de uma sociedade que se organiza para as trocas, que se organiza dessa forma, que se organiza à base da produção das mercadorias, vai existir vai existir a divisão social do trabalho. E aí Marx se faz a seguinte pergunta que ele pretende investigar, e a gente também vai se fazer novamente a seguinte pergunta. Como dentro da sociedade as coisas se complexificam, né? Como é que elas ficam mais complexas? Como que um produto ele passa por diversos ramos de produção, né? Qual que é a relação que isso tem com a mercadoria e com o valor? Para isso existe uma resposta muito simples, que é a seguinte. As coisas presentes num sistema mais complexo produtivo podem ser divididas, podem ser cavadas até chegar num trabalho simples, médio, social. Isso é um fato. Eu vou dar um exemplo muito claro, mas depois de eu citar o próprio Marx. Marx diz o seguinte na página 122 do Capital. Abre aspas. O trabalho mais complexo vale apenas como trabalho simples potenciado, ou antes multiplicado, de modo que uma quantidade menor de trabalho complexo é igual a uma quantidade maior de trabalho simples. Bom, o que isso quer dizer? Eu vou chegar lá no meu exemplo agora. Para a gente ter uma produção automobilística, a gente tem que ter os insumos necessários para a produção de um carro. Para a gente ter os insumos necessários para a produção de um carro, a gente tem que ter os insumos necessários para a produção dos insumos necessários para produzir um carro. Por exemplo, a indústria siderúrgica, que faz a complexificação do metal, do aço. A gente vai precisar de tudo isso. E se a gente for voltando, a gente vai chegar no trabalho mais simples possível, que é a extração. Mais simples e a extração mais próxima de um trabalho que não entre em outro tipo de cadeia, em outro tipo de trabalho, que seria a extração da matéria-prima
feita pelos humanos. A gente consegue chegar aí. Então, esse trabalho para a indústria automobilística produzir um carro perpassado por todas essas esferas anteriores, né? Pela esfera do temperamento do vidro, pela esfera da complexificação do aço, pela esfera da extração da borracha, da extração do látex para a criação da borracha e da forma. Enfim, tudo isso vai gerar com que essa final produção do automóvel, esse círculo de produção final do automóvel, faça com que seja um trabalho complexo, que são vários trabalhos simples potenciados ou multiplicados até chegar nesse trabalho complexo. É mais ou menos isso. Espero que tenha dado para entender. A gente vai discutir um pouco sobre a diferença dos dois tipos de trabalho que existem e como que isso afeta a questão da mercadoria. Mas antes, primeiro é preciso a gente falar o seguinte, para a gente introduzir esse assunto. Em relação ao valor de uso de uma mercadoria, o trabalho cristalizado nela vale qualitativamente. O que isso quer dizer? Quando a gente pega uma mercadoria pelo valor de uso, o trabalho qualitativo, ou seja, o trabalho que gera esse valor de uso, esse trabalho ele vale qualitativamente, ou seja, ele pode aumentar e diminuir, né, a riqueza da produção. Ele pode aumentar ou diminuir o valor de uso de certa mercadoria. Agora, em relação à grandeza de valor dessa mercadoria, que não é valor de uso, de valor, esse trabalho ele vale quantitativamente. E o que isso quer dizer? A gente vai chegar nisso já, mas já para introduzir, a gente vai chegar nisso mais tarde, né? Mas já para introduzir, isso quer dizer que o trabalho socialmente feito e dividido, ele tem um duplo caráter. Ele tem o caráter qualitativo e quantitativo, tal como as mercadorias, porque ele gera valor de uso para as mercadorias e ao mesmo tempo ele gera valor. E esse valor existe em todo tipo das mercadorias e ele é igual, ele é o mesmo. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Esse trabalho fisiológico, esse trabalho útil do ser humano, né, ele torna mais pobre ou mais rica a fonte produtiva. Mas esse trabalho abstraído, relacionado ao tempo, sempre gera a mesma quantidade de valor. Mesmo que ele forneça diferentes quantidades de valores de uso. Esse é o duplo caráter do trabalho. Isso é importantíssimo da gente estar lembrando sempre. Tanto para a teoria do valor, quanto para a teoria da mercadoria. Eu estou entrando um pouco na teoria do valor, porque é impossível não entrar para a gente falar da teoria das mercadorias. Porque são duas teorias que são basilares e indissociáveis, né? Eu estou fazendo uma tarefa meio boba aqui de tentar diferenciar as duas, porque não existe essa diferenciação, essa dissociação. Mas a gente vai continuar tentando. Para resumir, o que Marx quer dizer com isso tudo é o seguinte: o trabalho ele produz valores de uso na qualidade do trabalho concreto e na qualidade de trabalho abstrato. Ele gera valor universal, valor que é colocado, inserido dentro da divisão social do trabalho, que gera a questão do valor. E não é valor de uso, reforçando. Isso é valor. O valor de uso é o valor do trabalho útil, do trabalho fisiológico. E o valor está despendido dentro da questão do trabalho abstrato. Ou seja, o trabalho abstrato cristalizado na mercadoria, por isso a importância do cristalizado ali, é o que gera o valor. E a gente já introduziu a questão do duplo caráter da mercadoria, mas agora a gente vai aprofundar um tiquinho e explicar o que ela quer dizer. Essa mercadoria que a gente está analisando de maneira abstrata, ela tem duas propriedades. Ela aparece de duas formas, né? Ela aparece na sua forma mercadoria como valor de uso, igualado a outros valores de uso para troca, mas ela também aparece como forma de valor. E essa expressão de valor é muito importante, e isso sim é o revolucionário da análise marxiana. Essa forma de valor, ela aparece no contraste social entre coisas, mercadorias. Isso é muito importante, uma relação social que existe por detrás desse movimento de troca. Ou seja, os clássicos, né? Os economistas políticos clássicos, Adam Smith, Ricardo Stuart Mill, esse pessoal todo analisou o valor de uso das mercadorias no processo de troca. E eles conseguiram, inclusive, chegar na conclusão de que existe trabalho socialmente dividido dentro das mercadorias. Só que eles nunca pararam para analisar o valor das mercadorias. Porque esse valor representa uma relação social que está por detrás da mercadoria na hora da troca. Isso é importantíssimo. A gente já vai aprofundar um pouco mais, mas antes eu queria citar Marx.
Aqui está Marx, ele faz uma citação na página 125 e ele diz o seguinte, abre aspas para Marx. Qualquer um sabe, mesmo que não saiba nada além disso, que as mercadorias possuem uma forma de valor em comum que contrasta do modo mais evidente com as diversas formas naturais que apresentam seus valores de uso. Tal forma de valor em comum é a forma dinheiro. A relação mais simples de valor é, evidentemente, a relação de valor de uma mercadoria com uma única mercadoria distinta dela, não importando qual seja. A relação de valor entre duas mercadorias fornece, assim, a mais simples expressão de valor para uma mercadoria. E a gente vai entrar só um pouquinho, porque isso é parte da teoria do valor, e enfim, se eu entrar nisso aqui de maneira muito aprofundada, eu vou ter que fazer um vídeo de 300 horas para poder explicar tudo, porque a gente vai chegar lá no Capital 3. Então, vou deixar bem simples, deixar bem rasinho, e aí como uma instigação para pesquisarem vocês, camaradas, depois, e lerem o Capital como um todo. Tá? Eu vou entrar bem devagar na forma dinheiro da mercadoria. É muito importante a gente falar um pouco dela, porque a forma dinheiro é a expressão da mercadoria sobre um ponto de igualação, né, universalmente tangido pelo consenso. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo aceita que o dinheiro é uma forma universal de igualação de valores de uso. Né? Importante lembrar que o dinheiro representa uma mercadoria real, né? Representa uma mercadoria existente, uma mercadoria que está presente na objetividade, na materialidade. E, portanto, ele tem valor de uso. Só que ele vira o meio de troca universal, ele vira um meio de igualação de valores de uso para a troca, né, das mercadorias, na medida em que há um consenso universal de que ele serve a esse propósito. E é sempre importante a gente lembrar que essa forma de dinheiro ela surge apenas como uma igualdade intermediária de mercadorias, né, entre mercadorias. É o valor de uso contido nessa mercadoria equalizada diante do trabalho socialmente dispendido para a confecção de tal mercadoria, esse trabalho fisiológico útil, como a gente já falou. Né? Ou seja, essa forma de dinheiro é uma equivalência entre diversas coisas, ou coisas diversas. Né? E ela só pode existir num sistema que produz para troca. Assim como as mercadorias, né? Só podem existir para um sistema que as produz diretamente para a troca. A mercadoria, então, ela não é vendida para compra de outra mercadoria existindo na forma dinheiro, né? Mas ela é vendida para substituição da forma mercadoria pela forma dinheiro. Isso é importante da gente lembrar, mas eu não vou entrar mais que isso, eu vou entrar só nisso aí, porque é muito complexo e a gente vai ter que entrar em outras formas, e enfim, a gente vai ter que falar de muita coisa que vai para além da nossa pequenina e querida análise aqui. Então eu sugiro que, enfim. E aí a gente chega no ponto-chave da mercadoria, que é para finalizar o vídeo. Esse ponto-chave da mercadoria, né? O que significa, afinal, essa coisa, né? Essa relação social, essa esquisitice que existe por detrás do processo de troca, né? O que esse valor quer dizer na mercadoria? Esse é o ponto-chave, na verdade, para entender a mercadoria e principalmente a relação que ela tem com a teoria do valor. É importantíssimo esclarecer esse ponto. É importantíssimo responder essa pergunta. Inclusive é a pergunta que Marx cava. Né? Ele para na contribuição para a economia política e ele volta no Capital, já prevendo as críticas que virão, por ele parar nisso, e aí ele aprofunda e dá a resposta para isso. Isso é importantíssimo, é um passo super além que a teoria marxiana dá na análise material do sistema capitalista e no sistema de trocas. A gente já entendeu que uma análise apenas constando o valor de uso de uma mercadoria, como os clássicos fizeram, não evidencia a totalidade da mercadoria. A forma mercadoria esconde algumas coisas, principalmente esconde a relação, essa relação, uma relação contrastada, ou seja, uma relação que se contrasta, que se choca no ato de troca. E o que é isso? Ou seja, né, para sintetizar, essas relações que existem no ato de troca, elas não são mais relações diretas entre produtores, mas elas viram relações sociais entre coisas. Essa igualação da mercadoria prévia o próprio ato de troca, porque tem que existir uma igualação prévia para ser contrastada essa troca, ela faz com que as relações sociais entre produtores se transforme, se transfigure, não por completo, como a gente vai ver, mas ela aparece como uma relação social entre coisas.
entre mercadorias. E como eu disse, isso não quer dizer que não haja uma relação social entre produtores no ato da troca nem na produção de mercadorias. Muito pelo contrário, camaradas. O que ocorre é que essas relações sociais elas não são colocadas na luz da investigação da economia política. Elas não são colocadas na luz da investigação da realidade. Elas não são colocadas nas análises. Elas não são colocadas nos diagramas. Elas não são colocadas nas equações. Ou não eram até Marx, até o marxismo, até a teoria marxiana. E por elas não serem colocadas e não serem contrastadas evidentemente nesse processo, tanto na análise quanto na ação, que a gente sabe muito bem que não estão desassociadas, na intervenção da realidade, na análise da materialidade, isso faz com que a mercadoria seja fetichizada. Eis aí, então, a teoria do fetichismo da mercadoria, ou pelo menos a base da base dela, que desenvolve Marx. E é um salto qualitativo enorme para o estudo da economia política, para o estudo e o entendimento do sistema de trocas capitalista. Entender o fetichismo da mercadoria, entender o papel do valor diferenciado ao valor de uso nessa igualação do processo de troca, ou seja, onde o valor de uso é igualado, só que existe um outro valor cristalizado no trabalho abstrato, universal das mercadorias, e isso faz com que a relação entre produtores se transmute, apareça, tome forma como relações entre coisas. Entender que esse sistema é um sistema fetichizado, é um sistema que não evidencia a totalidade do que é a mercadoria. Isso é entender o que é o fetichismo, e isso é a contribuição de Marx na teoria do fetichismo da mercadoria. Isso é muito importante, é importantíssimo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma tarefa muito difícil e, enfim, a gente vai tentar seguir ela, talvez com alguns outros vídeos sobre a teoria do valor, sobre as formas, valores. Quem sabe até a gente possa falar um pouco sobre a questão da taxa de lucro, que está lá no livro 3. Talvez não seja a melhor opção agora, pensando bem, né? Enfim, a gente vai vendo. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido um pouco esclarecedor. Espero que tenha sido, pelo menos, de alguma ajuda. E lembrando bem, que isso aqui não substitui a leitura de Marx. Muito menos serve como um manual. Muito menos serve como manual de introdução ao capital. Muito pelo contrário. Não existe, até hoje eu não conheço, um manual que consegue fazer para você o trabalho que é ler o Capital. Isso não existe. Eu sinto muito colocar isso para vocês. Não existe. Não existe. Você pode tentar achar ler vários autores que dissecam o Capital. Você só vai entender quando você lê o Capital. Quando você buscar a fonte. Leia Marx. Leia a fonte. Pode ler também quem se propõe a analisar, se propõe a facilitar Marx. Só que lê Marx também. Não para. Não para nos cadernos. Não para nas apostilas. Vai na fonte. Pode ser que você não entenda, tudo bem. Vai de novo depois, sabe? Mas confie muito mais na teoria marxiana, ou seja, na teoria produzida e escrita por Marx, do que na teoria marxista. Para entender Marx é isso. Para entender Engels é isso. Inclusive para entender Lenin, para entender Stalin, para entender Trotsky, para entender Mao, para entender todo mundo, é melhor que você vá na fonte. E o Marx está traduzido. Está pra gente. Está aqui. Então é isso. Até a próxima. Até mais, camaradas.